plateia na sua frente, microfone na mão, subiu num palco. Será que tudo que a gente faz em cima desse palco é necessariamente uma palestra? Denis, mais de uma década nesse mercado, milhares e milhares de palestras. Tenho certeza que você tem em vários lugares que a pessoa subiu como palestrante, mas não entregou palestra, né? Então, eu vou falar pelo contrário, antítese. O que não é uma palestra, irmão? Tem muito disso, né? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não é palestra, né? E eu começo falando do que não é uma palestra, de que palestra não é uma biografia. Ou seja, a palestra não é uma pessoa que sobe no palco, a gente vê muito isso, e simplesmente conta uma história da sua vida, ou conta a sua vida inteira. Então ela vai lá e conta uma história e encerra como se aquilo fosse uma palestra. Tá, isso pode ser um filme, isso pode ser um livro, mas não é uma palestra. Né? Peraí, a gente sempre ouviu falar que o storytelling é um elemento fundamental de que é uma palestra de fato. Perfeito, e ele é. Tá. Realmente o storytelling talvez seja a ferramenta mais importante ou mais útil para um palestrante conseguir transformar a sua mensagem numa coisa que a plateia tenha mais interesse, mais atenção, prender a atenção. O storytelling, as histórias são fundamentais para isso, mas ela é o pano de fundo, não o recheio. Então, uma palestra, ela não é uma história, ela não é o que você viveu na sua vida, ela é o que você aprendeu com aquilo. Então você traz a história para tirar uma conclusão. Aí sim funciona como palestra, e funciona muito bem, inclusive. Uma palestra construída em forma de história, seja ela uma história inteira ou várias histórias, são sempre muito bem-vindas. Mas ela não é uma história, ela não é a biografia. Ela não tem a necessidade de contar todos os fatos, de contar de ordem cronológica. Saber histórico da pessoa. Eu não quero contar tudo que aconteceu na minha vida. Eu vou simplesmente entregar uma mensagem. Eu não começo pela história que eu quero contar. Eu começo pela mensagem que eu quero transmitir. Na construção da palestra. Se eu sei qual é a mensagem, eu posso usar histórias para relatar aquilo, mas não o inverso, né? Deixa eu ver se eu entendi então. É não trocar o fim pelo meio. Ou isso. seja, a finalidade não é eu falar de mim, mostrar o quanto eu fui top. Não, a finalidade é trazer uma mensagem específica. E aí eu posso usar histórias da minha vida ou história de outras pessoas. O storytelling ele serve como meio para chegar nessa mensagem final. Eu tenho que ter clareza com essa mensagem. Exato. Né? Tá. Tendo clareza da mensagem, você conta a história como ferramenta para chegar ali, né? Porque às vezes você tem uma história que é muito interessante, mas não serve a esse fim. E aí você conta no final de ano na sua casa com seus parentes, né? Legal. Cara, uma das primeiras cacetadas que eu tive na hora de buscar ser palestrante profissional foi numa mentoria do nosso querido amigo Marcelo de Elias, um dos maiores especialistas em gestão das mudanças, né, do país. Incrível. E ele tinha um final de semana por mês que ele juntava os amigos para falar sobre carreira de palestrante, tirar dúvidas da gente e tal. E aí, na época, eu era professor universitário de cursos de gestão, né, comunicação, coordenador. E ele falou assim, Takei, você tem que entender que palestra não é aula. Eu era professor. E assim, eu falei que as pessoas falam, mas eu fiz muito. Subi num palco, achei que eu estava palestrando e eu estava fazendo outra coisa. Eu falei, mas não é aula, é o quê então? Então pega o seguinte, a aula está aqui, a aula, treinamento está aqui, um espetáculo está aqui, a palestra ela está aqui. E não é nem no meio do caminho, é 75% de direção ao espetáculo. Espetáculo que se você gostar, teatro, show e tal. Eu fiquei, mas então é aula show? Também não é, porque tem cara que só entrega o espetáculo e não entrega o conteúdo. Então o que é? Assim, você tem que entender que o palestrante está no ramo do entretenimento educacional. Ou seja, por que entretenimento? Porque a gente mexe não só com a razão, mas com as emoções, por isso storytelling, humor, e cada palestrante vai ter as suas técnicas para fazer aquele evento ser especial, para ganhar curiosidade, para ganhar atenção e principalmente comover as pessoas em direção a uma mudança, uma transformação, e isso a gente não faz só expondo fatos ou trazendo foco no conteúdo. Como é que você vê isso, irmão? É aquela história, né? A palestra ela não é necessariamente sobre conteúdo, ela é sobre a transmissão do conteúdo. Tá. Então você vai passar o seu conhecimento. Nem sempre, a gente vê no mercado isso, o profissional que mais entende de um assunto é o melhor palestrante daquele assunto. Ele tem todo o conhecimento, mas ele não necessariamente é uma pessoa que transmite da melhor forma. A forma com que você faz isso é fundamental para a palestra, porque dentro de uma palestra é fundamental que a plateia ela termine com uma mudança na forma que o cara enxerga aquilo. Tem um quesito convencimento da plateia, né? Então não é só sobre entregar um conteúdo, é sobre mudar a forma com que a plateia enxerga aquilo. Então a forma é fundamental, né? E muitas vezes as pessoas trazem isso, quando a gente fala, né, de forma ou de espetáculo, como se fosse uma questão de show, né? Eu tenho que ter música, eu tenho que ter piada, coisa assim. Pode ter. Pode ter, mas não é necessariamente.
E aí você tem exemplos, por exemplo, dos grandes filósofos. Então você pega uma palestra do Cortella, ela não é uma palestra espetáculo na questão às vezes não show. tem nem slide. Não tem nem slide. Cortella, Karnal. Mas às vezes a tem, às vezes forma com que ele entrega o assunto dele é sensacional. Ele prende a atenção com elementos, com histórias. Então, é diferente do formato de uma aula. Legal. Aí você falou sobre a questão de convencimento. Tem gente que também confunde a palestra profissional, aquela que a gente faz para pessoas jurídicas, com um pitch. Um pitch de vendas, né? Como é que isso aí? Esse acho que é o terceiro ponto, né? Então, palestra não é uma biografia, palestra não é uma aula. O terceiro, a palestra não é um pitch. Porque o pitch, ele tem uma estrutura clara. Eu quero convencer alguém a comprar alguma coisa no final. Uhum. Então eu passo boa parte da palestra vendendo algum produto, algum serviço, ou vendendo a minha imagem. Então muitas vezes aquela palestra, quando termina, a plateia fala, nossa, eu não entendi muito do assunto, mas esse palestrante é bom, hein? Esse cara entende do assunto. Essa não é uma palestra, né? Ele está vendendo a imagem dele por algum motivo, ou porque ele não soube construir a estrutura, ou porque ele tem um interesse próprio em se vender ali. O que pode funcionar em outros contextos, mas para palestra, isso não é uma palestra, isso é um pitch. Eu brinco falando que a diferença da palestra parabéns e da palestra muito obrigado. É no começo, a gente está querendo impressionar a plateia, até para sentir segurança, o nosso ego, tudo. Então termina a palestra, o que as pessoas te falam quando as pessoas vêm te cumprimentar? As pessoas falam parabéns. Parabéns significa que ela olhou para você e falou, você é foda. Uhum. Quando a pessoa chega em você e fala muito obrigado, é que você fez ela se sentir foda, ela se sentir capaz de pensar diferente, agir diferente. Então, a palestra parabéns, essa que seria um pitch, né? E a muito obrigado é aquela que o cara, ele viu que ele descobriu, construiu, olhou o mundo de forma diferente e está desejoso de fazer isso diferente na vida dele. A palestra boa, ela é sobre a plateia, né? Não é sobre o palestrante que está no palco. Legal, né? Legal. Bom, eu queria até voltar um pouquinho aqui, porque a gente falou que, né, a aula está aqui, o espetáculo está aqui. Cara, eu sou professor, eu sou treinador, não é desvalorizar de forma nenhuma, mas é entender a finalidade de cada evento de educação corporativa. Assim, acho que se a gente pudesse dar um exemplo para a galera do que, assim, como é que é o modelo de montar uma palestra, né? Acho que tem alguns tópicos que falam assim, ó, se você fizer desse jeito, fica mais palestra, se fizer assim, fica mais aula, porque as duas coisas são fundamentais na educação corporativa, né? Perfeito. Mas tem finalidades diferentes e jeitos diferentes de montar, né? Tentando resumir isso, como que eu enxergo? Uma aula, ela começa sendo estruturada sobre o que eu quero transmitir. Uhum. Então eu quero transmitir 20 tópicos, tá. 20 assuntos, e eu listo os assuntos. Tem ementa, conteúdo programático, os objetivos e tal. Passar todo aquele conteúdo para a plateia. Tá. Uma palestra, no meu modo de ver, a palestra boa, ela é aquela que começa pela tese. Eu sempre vou dizer que palestra é uma tese. Tá. É uma mensagem que eu quero passar para a plateia. Não é 20 coisas que eu quero ensinar. É o que eu quero transmitir com aquelas 20 coisas. Uhum. Quando eu posso usar 10, 20 elementos, não tem problema. Mas isso tudo está com uma finalidade única. Mandar uma mensagem para a plateia. Então eu quero que a plateia entenda alguma coisa, compre uma tese, que é a minha tese, e eu vou usar todo o tempo da palestra para convencer a plateia disso, para que a plateia compre essa ideia. Então, voltando, né? Quando a gente fala que uma palestra não é uma biografia, mas ela usa muito do formato do storytelling. Uma palestra não é uma aula, mas ela usa muito do conteúdo da aula. Uhum. E ela não é um pitch, mas ela usa muito da estrutura de pitch, porque o pitch quer vender um produto. A palestra, ela quer vender uma ideia. Então ela pode usar a mesma estrutura, que eu quero que no final a plateia tenha uma visão diferente, mude a forma de enxergar o mundo. Então, eu vou construir a palestra inteira baseada nisso. Eu quero que ela mude sobre esse aspecto. Então, eu construo toda a narrativa para que no final eu venda aquela ideia para eles. E é para isso, então, que o contratante acaba pagando a gente para sair daquele efeito santo de casa não faz milagre. Ele está falando a mesma coisa, N vezes, ninguém se convence. Aí ele traz um palestrante que vem de fora, tem outras visões, tem outras técnicas, porque a ideia central, essa tese, não é vir só do palestrante, mas vai vir daquilo que o palestrante combinou com o contratante, que é a grande transformação que ele quer fazer. E por isso ele está disposto a pagar uma fábula para o palestrante ir lá fazer de uma forma hábil, que às vezes ele não está conseguindo, né? E é uma coisa para se pensar. Por exemplo, imagina isso. Quando uma empresa contrata um palestrante de vendas, por exemplo, para falar para a equipe dela que é importante a equipe fazer prospecção, não só esperar o cliente que chega. Fazer venda ativa, vamos não pegar só passiva. Um exemplo tirador desse. de pedido. Uhum. Você que está assistindo a gente, qual que é a chance dessa empresa que contratou esse palestrante para falar isso nunca ter falado isso para a equipe dela? Ah, com certeza o dono da empresa, o gerente, vocês têm que ir atrás, vai para lá, fica já falou isso. Já falou. Eu chegar lá e falar para a equipe que é importante prospectar, o que eles têm que fazer, é a 25ª vez que alguém está falando isso.
eles não estão me pagando para ir lá falar isso. Eles estão pagando para o palestrante ir lá convencer a equipe dele. Legal. Entendeu? E por isso que ele paga, cara. Por quê? Uma equipe que, a partir daquela palestra, comprou uma ideia, assimilou isso, entendeu que aquilo é importante e começa a aplicar no dia a dia, qual que é o valor disso para a empresa? Pô, é gigante. Vai aumentar significativamente a venda, o faturamento dela. Por isso que ela está disposta a pagar bem para um palestrante para ir lá. E é por isso que eu costumo dizer, que a gente ouve muito, né? Às vezes o palestrante dizer assim, né? Pô, se eu vim aqui hoje, falar com essa plateia e uma pessoa daqui mudou isso, eu já estou feliz. Isso serve muito, cara, para uma palestra numa ONG, numa entidade, uma palestra voluntária, você está falando, mas uma empresa que te contratou jamais pode falar isso. Porque a empresa não te contratou ela para convencer uma pessoa. Se tem 100 pessoas, 100%. Mas 98%. Ele quer que você convença todo mundo. Nunca vai convencer todos, mas você tem que mudar a maioria. Legal. Senão, a palestra boa é aquela que faz a pessoa enxergar diferente. Inclusive, tem uma frase, né, que eu amo, inclusive está escrita aqui na parede da Apollo, que é do Chris Anderson, fundador do TED, que ele fala que uma palestra bem-sucedida, ela é um pequeno milagre, porque ela faz as pessoas enxergarem um mundo diferente depois dela. Eu adoro essa frase porque ela fala exatamente o que eu acredito que uma palestra é. A palestra, ela é uma ferramenta para fazer as pessoas enxergarem um mundo diferente. Ou seja, o papel do palestrante é fazer a plateia enxergar um mundo diferente. Se ele consegue fazer isso, ele tem uma palestra bem sucedida, ele é um excelente palestrante. Olha, naquele exemplo que você falou sobre a questão de vendas, com certeza, para um gerente de vendas que está cansado de falar para a galera levantar, prospectar, ninguém faz nada, aí vem o palestrante, no dia seguinte os caras começam a fazer, na outra semana começam a fazer, daqui a um mês o resultado bate, estoura, isso é um milagre para ele. Ele gerou uma mudança. Milagre prático, uma mudança. Pô, eu gostei desse exemplo das vendas, cara. Então assim, o que dessa uma palestra de venda seria, você precisa levantar e ir atrás dos clientes, seria o que, aí você tem que ligar, você tem que fazer um monte de coisa. Aí o porquê é convencer o vendedor das vantagens que ele, vendedor, vai ter para isso, do que ele conquista, como facilita a vida dele. É trazer exemplos, trazer histórias, trazer provocações, trazer uma série de coisas para convencer esse vendedor. Agora, também tem palestra que entra na questão do como, né? Eu vejo muito vendedor de convenção de vendas e que o cara entra para tecnicamente também trazer um pulo do gato, um jeito diferente de fazer, para depois do porquê eu mostrar alguns comos fazer diferente que vão aumentar a efetividade desse time, né? Exato. Como a gente fala, né? O objetivo da palestra é gerar uma mudança. Legal. Ela precisa gerar uma mudança real na plateia. Só que a mudança, ela tem 3 camadas, essas 3 camadas que você falou. Primeiro, o que mudar? A plateia precisa saber o que ela precisa mudar. Só que muitas vezes essa camada ela não causa o efeito, porque ela é só informativo. Assim. Você precisa emagrecer. Ok, eu já sei que eu preciso emagrecer. Tá, aí vem a segunda. Por quê? Ou no caso da venda, você precisa prospectar. Eles já sabem disso. Aí vem a segunda. Por que fazer isso? Por que prospectar? E aí, muitas vezes é nesse ponto que o palestrante consegue transformar. Fazer a mudança. Ele vai vender um argumento que muitas vezes a empresa não usou, o dono não usou, o gerente não usou. Ele vai trazer de uma outra forma e vai conseguir convencer as pessoas por que elas deveriam mudar. Legal. Porque muitas vezes a mudança ela não está diretamente ligada Por exemplo, vamos dar um exemplo que a gente estava falando sobre emagrecer. Por que emagrecer? Você pode falar assim, tem a questão mais direta. Eu posso emagrecer para perder peso, para ficar mais bonito. Se você for levar para um outro lado, você vai emagrecer para ter uma vida melhor. Já que a gente vai viver 100, 120 anos, como que você quer estar lá aos 100 anos? Para viver mais tempo? Como que você quer estar com os seus filhos? Você quer entrar na igreja com a sua filha? Você quer estar vendo o seu filho se formar na faculdade? Quando você leva para esse lado do porquê você deve fazer isso, é muito mais, o efeito transformador amplia muito, né? Então, isso tem muito a ver com você entender as objeções que tem na plateia, né? O que as pessoas são contra, é uma profundidade maior, mas você entender as várias objeções que o seu público tem vai te ajudar a pensar como é que eu convenço eles do contrário, como é que eu vou fazer a persuasão. Como você começa a entender da pessoa por que ela não muda. Legal, ela tem as crenças dela, né? Você ajuda a dar então, a palestra boa ela é construída em cima disso. Boa. O que eu quero mudar na plateia, então eu trabalho o que eu quero mudar, aí por que ela deveria mudar, entendo as crenças dela, entendo por que ela não muda, e aí eu trabalho tudo isso na palestra para gerar o convencimento nela. E aí chega no terceiro ponto, o que mudar, por que mudar e o como mudar. O como mudar é a parte mais prática.
Então, se eu quero emagrecer, o que eu preciso fazer? Atividade física, melhorar a alimentação. O que eu melhoro na alimentação? Então, você pode ter palestras que são mais focadas em como, que são palestras um pouco mais técnicas. E que tudo bem. A minha única sugestão é que a palestra não pode ser 100% focada em como. Legal. Ela tem que ter pelo menos 20%, 30% do porquê. Porque senão ela é uma palestra que não causa a mudança. Que a pessoa não vai aderir a esse como se ela não estiver convencida antes sobre isso. A diferença dele do que é que você pega, por exemplo, nas vendas. Já falei que ele tem que prospectar, mas que jeito que prospecta? É isso. Qual o jeito que não tá? Porque às vezes ele tentou, só que não funcionou, ele abandonou. Então, mas faz desse jeito que vai ser melhor, faz daquele outro jeito. Eu quero emagrecer? Qual vai ser a dieta? Qual vai ser o método? Qual vai ser o caminho? Então, você mostrar esse como vai ajudar nessa resposta. A gente fala que muitas vezes a parte do porquê é o que mais transforma, porque o como a pessoa tem mais acesso, né? Legal. Por exemplo, como emagrecer. A gente sabe como emagrece, né? A gente sabe o que tem que fazer. Come menos, exercita mais. Exatamente. Gasta menos energia, mais energia. O básico a gente já sabe. Então, é muito mais sobre o porquê, o que nos motiva, do que sobre o como. Isso vale para quase tudo. Mas palestras mais técnicas, mais do como fazer, também são muito importantes. Muitas vezes, dentro de um congresso, quando a gente faz a curadoria de um evento, né? Quando a gente coloca uma palestra que é muito, muito porquê, e na sequência, uma palestra muito como, ela se encaixa como uma luva. Perfeitamente. Porque a primeira faz a pessoa querer e a segunda entrega como faz. São palestras complementares. Mas você pode ter isso dentro da mesma palestra. Uma palestra pode ter uma parte. A única coisa que a gente recomenda, então assim, uma palestra pode ser a maior parte porquê, ou ela pode ser a maior parte como, e aí só complementando com o outro. O que ela não pode ser é a maior parte o quê. Legal. Uma palestra focada em o que, ela não gera transformação. Ela não ensina como fazer e nem inspira. Ela só é informativa. E aí isso não funciona bem como palestra. Perfeito. E aí, irmão, uma vez que a pessoa entendeu, legal, peguei a ideia, mas eu queria me aprofundar, já que eu estou na dúvida se eu estou dando uma aula, treinamento ou palestra, onde é que a pessoa pode ir, os nossos amigos que estão assistindo a gente, palestrantes, podem ir para conseguir aprender mais sobre o que é uma palestra de fato, né? Como é que ele faz agora para falar assim, então, quero agora aprender a fazer palestra mesmo, já sou professor, já sou treinador, ou já faço uma palestra, mas eu quero ver se ela vai ser uma palestra transformadora mesmo. Quais são algumas fontes gerais? Aqui o foco do curso não é ensinar a palestrar em si, é sobre fazer um negócio, mas algumas dicas para a galera. Eu acho que o importante desse módulo é a consciência, né? O objetivo inteiro do curso é trazer clareza, né? Então aqui é ter um pouco de clareza e consciência para o profissional que está vendo a gente, de que a palestra não é tão simples quanto parece. Não é eu pegar 10 tópicos que eu sei sobre um assunto e criar uma palestra 10 dicas sobre como liderar. Não é por aí o caminho de uma palestra boa de verdade. Então, sabendo que é mais complexo do que parece, a nossa sugestão é se aprofundar, é estudar. Então você pode ler, tem vários livros muito bons a respeito de inclusive você lançou um livro com o Johnny Galvão sobre isso. Johnny, que é um mestre de storytelling, você desenhou sua visão do mercado e ele sobre a storytelling, a construção. Como trazer a história para ganhar a atenção do público. Como é que chama o livro mesmo, pessoal? Chama Crie Palestras Inesquecíveis. Legal, beleza. Sugestão aí, ó o merchan. Tá, mas para não ficar só no seu, não ficar chapa branca, fala um outro legal aí. O do Chris Anderson, alguém citou, do TED, para mim é sensacional, que chama TED mesmo, né? O livro é um capa branca, é TED em vermelho, Chris Anderson. Cara, dica importante desse. O mais legal é que o Chris não fala só o que você tem que fazer, mas ele mostra como. Perfeito. E ele vai dando exemplos de TEDs para você ir assistindo. Então é um livro gostoso, que vai te fazer uma curadoria do TED, você vai entendendo os comos e porquês fazer esses aprimoramentos. É muito legal esse livro do TED também. Então você pode fazer cursos de storytelling, você pode fazer cursos de oratória, você pode se aprofundar em várias formas para poder trabalhar. Uma outra recomendação nossa, até porque é gratuito, tem um curso do Murilo Gun, online, que chama Desconstruindo Apresentações. Nossa, aquele que ele vai pausando, né? Ele pega uma palestra dele inteira, ele vai pausando e mostrando como é que ele fez. Recomendo. Terminando esse curso, entra lá no YouTube, Desconstruindo Apresentações do Murilo Gun. Tenho certeza que ele vai ajudar muito nesse aspecto de você entender mais a palestra e poder trabalhar mais para elevar o nível, a entrega. E até o momento que a gente está falando agora, o curso do Murilo está de graça. De graça, o cara só clicar lá e ser feliz. Bom, beleza. Aí o palestrante foi lá, estudou, treinou, fez de graça várias vezes até para poder aprender e certificar. Agora ele está sendo chamado, só que está sendo chamado só de graça. Aí já entendeu que eu vou chegar, né? Como é que eu faço agora que eu sei que eu tenho uma palestra para vender minha palestra e tal? Como é que eu faço? Aí a gente precisa entender um pouquinho mais do que é o mercado de palestras, né? E aí isso a gente vai ver no próximo módulo, o mercado de palestras.